Vamos às manchetes, Fernando? Vamos lá, começando com a Folha de São Paulo, o destaque principal desta quarta-feira diz: sem Lula, Bolsonaro lidera e 4 disputam segundo lugar. Agora, Luiz Antônio é uma surpresa, né? Sinceramente, eu acho que a Folha errou, a Datafolha errou. Porque, nas entrelinhas, a Folha explica que o Bolsonaro entrou com pedido na Justiça para suspender a pesquisa. A pesquisa aponta o Lula eleito no primeiro e no segundo turno. Em todo cenário, se o Lula sair candidato, ele ganha a eleição, se fosse hoje. Agora, o Bolsonaro tentou impedir a pesquisa porque o jornal colocou em uma das perguntas a informação de que o Bolsonaro entrou na política, ele tinha uma casa, 2 terreninhos, uma moto e um carrinho. E ele, nesse momento, ele e os filhos dele, só de imóveis, eles têm aí 15 milhões de imóveis em locais nobres do Rio de Janeiro. Então, a Folha de São Paulo coloca o fato dizendo que ele não fez outra coisa na vida a não ser político depois que ele deixou de ser militar e que tinha só esses imóveis. Então, na política, a Folha diz que, na sua reportagem, enriqueceu. Agora, misturou meio de campo, né? Devia se ater apenas às questões eleitorais. Você votaria em Bolsonaro, votaria em Lula, votaria no Alckmin, votaria em quem? E acabou. Agora, se você coloca uma pergunta como essa, você estimula a pessoa realmente a ter aí alguma visão contrária ao candidato. Eu, sinceramente, acho que a Folha errou e não pode colocar a situação, no meu ponto de vista, não sei o que a mesa pensa. Bom, eu acho o seguinte, Madalena, a pergunta, segundo o Instituto, foi feita depois do questionamento sobre intenções de voto. Então, a pessoa já tinha declarado para quem ela votaria. E, ao final do questionário, a pergunta era: você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política? Sim, não, o conhecimento mais ou menos, ou bastante conhecimento, estou bem informado, a pessoa responderia depois das suas declarações. Eu penso que se de fato essa pergunta tivesse sido feita antes de você perguntar em quem ela votaria, a pessoa fica até constrangida de dizer que votaria no Bolsonaro. Essa pergunta veio depois, é para medir o grau de conhecimento do eleitor a respeito do que circula. Eu não estou junto com o pesquisador. Eu não estou junto com o pesquisador, sabe? Não, mas vamos confiar que a pergunta tenha sido feita depois. Exatamente. Exatamente. Eles não vão contaminar a pesquisa. Eu já fui pesquisado e tanto faz Não, estou dizendo a você que tem pesquisador e pesquisador. Não tem pesquisador. Segue o método estabelecido pelo Instituto. Quem está gravando? Não, Madalena, quem que está acompanhando? Aí também então a gente vai questionar tudo. Para evitar dúvida, não coloca pergunta. Não, o questionário é esse aqui nessa sequência, acabou. Mas que a pesquisa em si, Madalena, ela traz no seu bojo ali uma série de outras colocações, Madalena. Não, eu não sou Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Aliás, tem muitas visões contrárias aí. Agora, eu não concordo, não pode ter... Por que a Folha colocou isso aí? Mas por que não pode? Por que pode? Não, por que não pode? A tendência, qual era o objetivo da pesquisa? A pergunta... Mostrar, eu acredito que a tendência da pesquisa era verificar se a informação modifica o pensamento do eleitor. Exatamente. Se a pessoa que fala não vota, ela dos sabe outros candidatos disso. Não tem? Dos outros candidatos não tem nada. Nesse momento você tem informações relevantes sobre o Lula. Poderia ter perguntado aqui. Você tomou conhecimento sobre a condenação? Não pode perguntar. Podia, mas não perguntou. Mas deveria ter perguntado. Quem não sabe, deveria, mas não perguntou. Oh, meu Deus do céu, deveria, mas não perguntou. Então, quer dizer, a pesquisa está anulada. Faça outra pesquisa. Não está anulada, não. Não há dúvida nenhuma. Eu acho assim, que depende do método da pesquisa. Se essa pesquisa foi feita por escrito ou ela foi feita com um questionador fazendo as perguntas e claro já... que o questionador fazendo pergunta. Ou por escrito. Não, é sempre o questionador. Sempre pergunta. Porque, por exemplo, se ela vem para mim por escrito, eu vou dar uma batida de olho primeiro em todas as perguntas. Aí vou começar a responder. Aí você pode até ser influenciado por uma pergunta como essa. Mas se é debate pronto, Madalena, se é um entrevistador fazendo as perguntas, eu acho que não tem nada a ver. Não influencia. Influencia. Porque o entrevistador também tem suas tendências. Não, Madalena, aí você está questionando Agora, o cara é pesquisador, ele trabalha para o Instituto, então, ele segue o método do Instituto, Mas Madalena, eu sei, mas por que não colocou também a questão do Lula? Muda alguma coisa o Lula condenado ou não? Poderia. Você sabia que o Lula está condenado? Poderia, mas não colocou, caramba. Mas poderia. Tem que dar igualdade para todos. Poderia, mas não a pesquisa colocou. tem que manter essa igualdade. E se não colocar essa pergunta, por exemplo... Eu que quero, quando eu quero. Eu estou sendo lógico. Quer dizer, eu não falaria nada aqui se tivesse todo mundo feito uma pergunta correlata. Agora, eu concordo com você que para se evitar qualquer tipo de dúvida, não poderia fazer uma pergunta dessa na pesquisa. Colocou dúvida na pesquisa. Foi feita Pergunta-se depois. pura e simplesmente qual é o seu candidato e acabou. Intenção de voto e pronto. Sabe, nós estamos num período pré-eleitoral. Todas as informações
combinações possíveis determina o resultado. Você Mas está o- medindo como que o eleitor... Mas por se o que não eleitor tem pode acesso... pôr também a pergunta do Lula? Ué, porque você pergunta pro Datafolha, Então, eu não tenho a por exemplo, resposta. tá, então, eu já disse aqui se eu que fosse candidato, deveria ter colocado. eu iria achar que tá ruim isso Madalena, aí. o Instituto já declarou, olha, a pergunta de intenção de voto foi feita primeiro e E depois você acredita foi que foi feito isso? Acredito. Pô, mas tem Acredito. pesquisador que tem tendência. A primeira pergunta que ele fez foi essa O aí. Bolsonaro ele Tenho tem todo o certeza. direito de questionar na justiça essa pesquisa, porque, claro que, nesse momento, ele é o mais prejudicado no questionamento. Eu acho que Não foi ele é o mais prejudicado, Cristóvão. cidadão. Não foi Dá prejudicado. todo o direito, a pesquisa tem que Por dar... que ele foi prejudicado? Tem que dar Pela equilíbrio de pergunta. igualdade. A pra todos pergunta os- foi feita depois de uma Mas quem intenção de voto. garante que o pesquisador perguntou antes? O Instituto garante, Mas Cristóvão. o Porque se Instituto não tá você, lá, rapaz. se você, Madalena, questiona O se... Instituto não está lá, Você rapaz. tá Eu já fui questionando. pesquisado várias vezes. Se você eu respondo questiona- o que o cara quiser mudar a pergunta Se para cima ou para você baixo, ele não, pergunta. jamais. O que é isso? O Instituto Aqui, ó. tem seu método, tem sua credibilidade Então, na praça. O Luiz que é isso? Antônio. Porque se você está questionando se não tem certeza se o pesquisador seguiu a sequência, você não tem certeza se o pesquisador assinalou a resposta. Claro que eu não tenho certeza. Então questiona Sempre- tudo. sempre- Então não sei por que nós estamos discutindo Então, pesquisa mas, se quer o senhor não dizer, confia agora, nela. Eu tô Não dizendo sei a por que estão que perdendo tempo. o aqui, então. Instituto seria isento a partir do momento que ele colocasse uma pergunta para cada candidato. E a gente sabe se não colocou? Não, lá não está. Lá não está. Não está Pelo falando menos- porque a não, reclamação pelo foi do menos- Bolsonaro. Pelo menos não está apontando. O Instituto não fala isso. Então, quer dizer, devia te perguntar, muda alguma coisa para você o Lula condenado ou não? Mas o Lula foi condenado? Eu não sabia. Mas é claro que não muda, ele lidera as pesquisas. Não, mas isso que eu... Lidera. É claro que não muda. Agora, tinha Me parece meio óbvio. para evitar dúvidas, a pergunta tinha... Não tinha que ser feita pergunta nenhuma. Tá certo? O que interessa para o eleitor? Interessa. Interessa o eleitor na hora de votar. Agora, não simplesmente numa consulta de uma pesquisa. Não, eu Uma acho que o jornal está medindo se o eleitor já tomou conhecimento dessa denúncia ou não. Se isso está influenciando a sua decisão. Tanto eu é que acho que no aspecto tanto é que a Folha de- ia publicar essa pesquisa amanhã. Como o Bolsonaro entrou na justiça, para não dar tempo do juiz decidir se a pergunta era pertinente ou não, a Folha antecipou para... Tanto é que o Direito jornal nem dela. chegou ainda. Direito Tá certo? dela. Mas eu, sinceramente, acho que não pode ter essas tendências. Abre muita perspectiva Não é de tendência, é uma você- medição, Madalena. É uma suspeita de tendência. Acabou. Então, É uma medição exatamente direcionada ao Bolsonaro, né? Por que somente o Bolsonaro e não os outros Porque é candidatos? ele que está sendo denunciado. Então, e o Lula está condenado. Ele Pior está ainda. Condenado, Denúncia não exatamente. significa já faz culpabilidade. até um ano, inclusive, quase um ano que ele foi condenado em primeira instância. Todo mundo já nesse momento tomou conhecimento disso. Denúncia não é exatamente culpabilidade. então Não eu, é, sinceramente... mas o jornal pergunta: você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento de patrimônio do Jair Bolsonaro? Não falou, você sabe que o Jair roubou? Você Então, sabe mas que que- pro que- eleitor, que isso acrescenta quando se numa- fala em denúncia, já pode Acrescenta, mudar Madalena, uma para opinião, saber uma se o visão. eleitor tem um nível de conhecimento sobre denúncias envolvendo candidatos. As- Eu, sinceramente, acho isso relevante. Você não acha, Eu Fernando? acho relevante, Pronto, sim. aí. Eu acho importante porque não dá pra gente medir, Madalena, a diferença entre o Bolsonaro e o Lula aqui. O Lula está sendo bombardeado há quantos anos? Então, eu acredito que o fundo da pesquisa era justamente esse: medir qual a capacidade de informação que o eleitor tem em função dos assuntos que são apresentados. Eu acho que a pesquisa ficou maculada com qualquer tipo de pergunta. Pergunta em qual candidato você vai votar. Esse era o objetivo da pergunta. Então, não. Agora, se você quiser saber, você faz uma outra pesquisa. Não, isso A é um Folha período faz- pré-eleitoral. O jornal tem liberdade de fazer a pergunta que bem entender. Então, eu tenho liberdade de ter minha opinião a respeito do Claro, assunto. e eu tenho a liberdade de ter a Claro, minha. eu estou dizendo que a Folha errou.